E nós estamos recebendo aqui com muita satisfação. Olha, é difícil conseguir que você tenha um tempinho livre, né? A gente entende que a sua vida é bastante corrida, mas nós já marcamos, desmarcamos, anunciamos, desanunciamos. Nós estamos igual o Bolsonaro. A gente fala uma coisa, depois desfala a mesma coisa. Mas finalmente é um prazer enorme recebê-la, senadora Simone Tebet. Bom dia. Bom dia, B. É verdade, pode puxar a orelha mesmo e a culpa é toda minha. Um bom dia a todos os ouvintes da FM Difusora. É um prazer poder estar aqui na sua presença para conversar receber um pouquinho né, com a população de Campo Grande e região, ao lado de um colega do meu pai de longa data, né, Sérgio Cruz, na época de Assembleia Legislativa, nos anos, final dos anos 70. Estamos completando 40 anos de Assembleia esse ano. Olha que beleza, parabéns Assembleia. Aí, porque sempre atuante, fazendo política. Aliás, política a gente não faz só com mandato. Aliás, a gente faz com e sem mandato. O B de Paula faz política todo dia, quando através de rádio, lê notícia, faz os comentários e as críticas, não é? Senadora, a senhora tinha tudo para ser a presidente do Senado. Aliás, já tinha herdado toda aquela positividade do seu pai, que assumiu o Senado num momento de extrema fragilidade. Olha que coisa, extrema fragilidade do nosso Senado, né? E o que houve? Pois é, muita coisa. Uma delas foi a maior frustração, falando aqui perto do Sérgio. Havia um compromisso que dentro da bancada, quem perdesse abriria mão de ser candidato. Né? E eu tinha certeza que ia ganhar de 7-6, pela ausência de um dos homens mais históricos do MDB, com a maior credibilidade, Jarbas Vasconcelos, né? Muito amigo do meu pai, Pedro Simon, um homem da democracia de Ulisses Guimarães, hoje com mais de 80 anos, simplesmente não foi votar. E era meu voto, daria um empate, consequentemente um senador falou, em caso de empate o mais velho ganha, então já vou votar logo no Renan, e eu perdi dentro da bancada. Então, nesse aspecto, eu não podia mais no primeiro momento ser candidata. Depois disso, eu vi que todos os candidatos começaram a me procurar, dizendo o seguinte, nós abrimos mão para você, Simone. Só tem uma saída, você então tem que, só que você deu a palavra que como dentro do MDB você não era candidato, você tem que sair do partido. E eu no primeiro momento falei assim, olha, o interesse maior é o país, é tirar Renan Calheiros da presidência do Senado, porque é o que a rua quer, não é eu ser candidato. Mas chegou num momento que a gente ficou com medo do próprio Renan ganhar a eleição de qualquer jeito com os outros candidatos. Falei, tudo bem, eu aceito desde que todo mundo abra mão das candidaturas. Tasso Gereissati abriu mão, Álvaro Dias abriu mão, Major Olímpio do PSL abriu mão, os candidatos abriram mão, menos o Davi Alcolumbre, que é o atual presidente. Falei, olha, não dá para ir com 3, né? Mas aí insistiram, alguns começaram a desistir, nós fomos para o plenário. E ali, naquele movimento, era questão estratégica de guerra. Você tinha que decidir a cada 30 segundos, 1 minuto, o que você ia fazer, porque o adversário estava mexendo as peças, e não mexia. O Toffoli dando lá que a votação era secreta na madrugada. Então foi uma confusão. Aí eu fiz uma conta muito rápida, B. Eu percebi que eu ia para o segundo turno com o Renan, mas eu não sabia como é que estavam, para onde iam totalmente os votos do Davi. A maioria viria para mim, mas eu não tinha certeza. Eu falei, olha, sabe de uma coisa, o interesse maior nunca foi a presidência como um fim em si mesmo. O interesse maior é atender as ruas não querem Renan Calheiros. Então nós vamos derrotar o Renan logo no primeiro turno, porque segundo turno é uma incógnita. E aí, como o Davi não abriu mão, eu abri mão, foi aquela confusão lá de madrugada, no outro dia, e acabou dando certo. O importante é que hoje nós temos um novo presidente do Senado, como quis as ruas, e acho que a nova política nesse aspecto, né, não essa velha e nova política nos moldes do que o Bolsonaro está dizendo, ela está vindo aí devagar, mas vem para ficar. Certo. Pois é, eu estava comentando aqui antes de você chegar, Simone, que você falou que foi melhor, né, não ter sido ainda. Mas a expectativa para daqui 2 anos é boa, não é? Os colegas hoje me cumprimentam assim na brincadeira, me chamando de presidente, porque assim, por que eu digo que talvez tenha sido melhor? Eu estou numa função agora de bombeira, nós estávamos brincando aqui com o B de Paula, de bombeira, porque as crises dentro do Congresso, né, no país são muito grandes, e infelizmente o próprio presidente
nos ajudando de todas as formas possíveis, está criando a sua própria crise. Eu vi uma reportagem outro dia falando, né? Aprendiz de presidente. Não dá para brincar com o país, né? Ou você assume a presidência do país, sabendo o que faz, com autoridade, dentro de casa, falando para os filhos, olha, quem manda sou eu. E depois mostrando também o país quem é que manda, com responsabilidade, ouvindo, dialogando, ou, infelizmente, não tem como esse governo dar certo. Mas nós estamos lá tentando ajudar. E eu virei uma espécie de bombeiro. Então, assim, eu vou na CCJ, tudo cai na CCJ. As crises caem na CCJ, né? Fora da CCJ, eu dialogo com deputados, dialogo com senadores, falo com líderes, então eu virei assim uma espécie de, faz um pouco de tudo. E eu estou feliz, o importante é ajudar o Brasil. Acho que o maior problema passou, que foi a semana passada, quase que a corda arrebentou, quando o Bolsonaro brigando com o presidente da Câmara, não entendendo que os deputados e senadores não querem cargo, muitos deles, não querem cargos, não querem ministérios, eles querem dialogar com o presidente e sentir do presidente que o presidente realmente quer uma reforma da Previdência, senão a gente vai votar o quê? Como? Em que moldes? Isso tudo tem que ser esclarecido e o presidente se nega a conversar, né, com grupos políticos, com partidos, com pessoas, aí não tem jeito, né? Como é que você governa sozinho? Então, mas eu acho que as coisas tendem a normalizar. Se Deus quiser, Bolsonaro vai fazer uma oração lá em Israel, vai voltar mais equilibrado, é um lugar sagrado, um lugar que eu tenho assim, né? Tem toda uma espiritualidade que eu tenho o maior respeito. Minha filha foi agora, ficou encantada, falei, agora a próxima sou eu que vou, não conheço. Mas, senadora, com relação, por exemplo, o presidente não conseguiu estabelecer uma relação mais cordial com a Câmara dos Deputados na questão da reforma da Previdência. Nessa disputa dele, filho dele, com Maia, tal, terminou envolvendo toda a Câmara dos Deputados. Como é que é a convivência do Senado com o Poder Executivo? Pois ela não é. É possível ser diferente do que está acontecendo na Câmara quando chegar a reforma lá? O Senado é diferente. O Senado é uma casa moderadora, você tem que ter no mínimo 35 anos de idade, ali você tem ex-deputados federais, ex-governadores, você tem até ex-presidente da República. Então são pessoas mais experientes, nós funcionamos como a casa realmente do consenso, do equilíbrio. É diferente. Mas o problema é esse, a falta de articulação política. Você não tem lá um representante do governo que fale pelo governo e a gente confia que está falando em nome do presidente. Ele vai e fala, o presidente vai e diz outra coisa. Então, essa mesma situação que está acontecendo na Câmara não pode acontecer no Senado. É preciso urgente que o presidente entenda uma coisa. É óbvio que nós temos que acabar com o que ele chama, entre aspas, de velha política, ou eu diria velhos moldes ou modos de fazer política. Isso nós não queremos mais. Do toma lá da cá, fisiologismo, de entrega de cargos e ministérios em troca de votos. Isso é compra, isso é corrupção, isso é tudo que nós aqui estamos radicalmente querendo eliminar. Isso é uma coisa. Mas no presidencialismo como o do Brasil, com uma série de partidos, o presidente nunca faz maioria com o próprio partido. Então ele precisa se aglutinar, ele precisa se aproximar de partidos que ideologicamente pensam como ele. Se ele é de direita, ele procure os partidos mais à direita para formar um amplo consenso. Um DEM, o próprio PSL, outros partidos ligados a essa ideia que o presidente tem. Chama para compor, mas sem troca. Fala, olha, eu quero que vocês me ajudem a governar. Eu tenho o Ministério, por exemplo, da Agricultura, né, que vocês têm uma pessoa formidável, como a deputada Tereza Cristina, vamos colocar no Ministério, não para poder comprar os votos, mas é para poder me ajudar a governar. Isso é o presidencialismo de coalizão no mundo. É isso que tem que ser feito. E ele não. Quer dizer, ele colocou as pessoas lá, mas ele não dialoga com os partidos, ele não ouve os partidos, ao contrário, ele empurra os partidos para a oposição. Aí os deputados, quando vão votar, eu vou dar um exemplo muito claro de um deputado daqui, que eu não vou citar o nome. Foram perguntar para ele o que ele queria para votar a reforma da Previdência. Né? Queria cargo, olha só, queria alguma coisa. Ele falou assim, não. E ele já é família política. Ele falou assim, não, eu não quero nada. Eu só quero ser respeitado. Eu só não quero ser chamado de velha política. Não, o presidente precisa entender que hoje a minoria que é a velha política que ficou lá. O povo fez o dever de casa. O povo arrumou a casa. 50% dos deputados federais são novos, é gente nova colocada lá. 2/3 do Senado, que foi para a reeleição, só voltaram 8 senadores dos 54.
Então, nós temos um Congresso renovado. Ali não tem 10% da velha política. Quando eu digo velha política, não é reeleitos, é velha política, aquele político de conchavo, de toma lá da cá. E o presidente não se apercebe disso. Como é que nós vamos votar projetos relevantes para a população? Enquanto isso, nós temos 13 milhões de desempregados, gente na fila da casa própria, as pessoas perdendo a sua renda, as pessoas não tendo médico nas especialidades, nos hospitais públicos, principalmente os hospitais regionais ou santas casas. Essa é a realidade do Brasil. E lá, ó, essa coisa de bate-boca, com todo respeito, né? Presidente brincando de ser presidente. Aí fica difícil. Senadora, CPI da toga sai da gaveta? Vira realidade? Quando o Alessandro me pediu para assinar a CPI, ainda eu disse para ele, falei, ô Alessandro, reformula a CPI, eu assino. Você trouxe 13 itens, dos quais 10 itens são inconstitucionais. Nós não podemos entrar na atividade que é típica do juiz. Como o juiz, o Supremo não pode legislar, fazer leis no lugar do Congresso. Só tem 3 fatos determinados aqui, 3 tópicos. Aí ele falou, mas já peguei as assinaturas, já tenho assinatura suficiente. Falei, então, tudo bem. Protocolou qual foi a decisão do presidente da casa. O presidente Davi disse o seguinte, olha, eu não posso, como presidente, excluir. Faça-se outro requerimento, pega-se a assinatura, houve um recurso dessa decisão, o recurso veio para a CCJ, que é o que eu falei, tudo está caindo lá na CCJ, eu designei o senador Tasso Gereissati pela experiência, um homem de consenso, ele deve estar recebendo hoje, né, o recurso chegou na minha mão quinta-feira, deve estar recebendo hoje, e eu acho que nos próximos 10, 15 dias ele dá o parecer. A comissão vota, e em seguida vai para o plenário, voto aberto, nós vamos ver se a CPI vai ser instalada ou não. Mas, de qualquer forma, tem sim um outro fato determinado ali. Se houver necessidade, ele faz um novo requerimento para acolher as assinaturas. Sérgio. Senadora, a gente sabe que o PMDB em nível nacional tem uma grande influência desse grupo do Renan, né? E como é que fica a senhora no PMDB? Vai estar num período de reflexão, num período sabático? Como é que está no PMDB? Como é que fica? Reflexão sim, sabático acho que não, porque eu estou trabalhando bastante, né, Sérgio? Mas você tem razão, reflexão sim. Logo que aconteceu tudo, até pela forma como aconteceu, né? Como eu disse, foram muitas ameaças, foi uma situação muito delicada, que eu não posso, não tenho como provar, então, enfim, não vou levar a questão adiante. Eu pensei em sair. Pensei em sair porque eu não via mais ali em nível nacional, não vejo mais o MDB do qual eu sempre pertenci e nasci. Né? Eu nasci dentro do MDB, um MDB de Ulisses, Pedro Simon, Wilson Barbosa Martins, Rames Tebet. Falava, cadê o meu partido? Partido ideológico que sempre eu falo sempre que nos momentos difíceis, muito à esquerda ou muito à direita, uma democracia só se sustenta com um grande partido considerado centro democrático. Não existe democracia sem um grande centro democrático. Tem nada a ver com o centrão lá da Câmara. Né? O centro democrático sempre foi o MDB. Ele que ali no momento que o barco pendia para um lado, pendia para o outro, ele mantinha o equilíbrio e fazia o barco atravessar a tempestade. Hoje o MDB passou a ser um problema para a democracia. Hoje o MDB, eu digo hoje até ontem, o MDB passou a ser um partido corrupto, né, um partido que rasgou a sua bandeira de justiça social, etc, etc. Então eu olhava para o partido e falava assim, não é o meu partido. Só que, Sérgio, eu não posso esquecer que eu quase ganhei dentro da bancada, eu dividi. Pela primeira vez alguém teve coragem de peitar um coronel e eu dividi o partido. Eu não perdi de um voto, eu não perdi com o meu voto só, com 2 votos. Foram 7-5, porque ele teve que importar um senador de outro partido para votar, para se filiar no MDB. Metade do MDB com mais hoje concorda comigo, porque também passou a ser renovado. Eu citaria nomes, Confúcio, Márcio Bittar, Dário Berger, eu, todos aqueles, Luiz do Carmo, todos aqueles que votaram em mim e outros que hoje estão vendo que é preciso renovar. E aí eu fui chamada de novo a atenção e também me puxaram a orelha lá. Foi até um colega meu, falou, Simone, você começou essa travessia. Você está nos orientando aí. Como é que você vai sair do partido nesse momento? Eles é que têm que sair. Então, nós estamos tendo dentro desse processo uma chance muito grande até o final do ano. Os Romero Jucá disse que não fica mais na presidência do partido, eu vou esperar para ver. Se nós tivermos a renovação lá, a presidência do Partido Nacional for alterada até o final do ano, e o ano que vem começar uma nova realidade do partido, com gente que queira resgatar os ideais do partido, eu permaneço no partido. Então, até o final do ano, eu fico dentro do MDB. Senadora, e Mato Grosso do Sul
Como é que fica o MDB? Pois é, o MDB tem que começar de novo no Brasil e também em Mato Grosso do Sul. Nós temos que reconhecer que ficamos muito tempo no poder, nós temos que reconhecer que toda essa situação nacional nos contaminou, nos contagiou, né? E é um partido que tem que renascer das cinzas, já não é a primeira vez que faz isso. Há uma determinação da executiva estadual de percorrermos o interior através de filiações, buscando filiações. Eu, particularmente, advogo que nós não temos que ter candidatos em todos os municípios, os 79, acho que só temos que ter candidatos onde tivermos competitividade, condições de ganhar, seja em Campo Grande, seja no interior, e estar ao lado de partidos que pensam conosco, queiram se somar conosco, ou que nós temos condições de somar com eles, até para recomeçarmos, e a partir daí projetar 2022. Acho que o grande objetivo do MDB tem que ser recomeçar, ouvir novamente as ruas, renovar os seus quadros, andar no interior, buscar a juventude, buscar a mulher, buscar o trabalhador, aquele que queira se filiar, se somar conosco, lideranças, pensando em 2022. 2020, nós vamos buscar garantir a competitividade nos municípios que tivermos, senão... Eu sou daquela que nós temos sim que fazer coligação com partidos aliados. Certo. De certa forma, a senhora não acha que Mato Grosso do Sul foi compensado pelo governo do Bolsonaro com a nomeação de 2 ministros? Quer dizer, o estado que teve o Ramos chegou a ser ministro por algum tempo e tal, mas com muita dificuldade os estados, chamado estado da periferia, conseguiram vaga no ministério. E Mato Grosso do Sul teve logo 2 ministros. Você não acha que é uma compensação para o estado de Mato Grosso do Sul? Sem dúvida. Primeiro que é um orgulho muito grande. Mato Grosso do Sul tem que se orgulhar desses 2 valorosos sul-mato-grossenses. Mandetta na no Ministério da Saúde e a Tereza Cristina no Ministério do Agronegócio. Fico feliz que seja um homem e uma mulher, que é tudo que a gente quer, né? Mais mulheres na política, mas mulheres competentes. Tereza Cristina é reconhecida nacionalmente pela sua capacidade. O Mandetta já era conhecido regionalmente, agora vai ter uma projeção nacional. Isso ajuda sim Mato Grosso do Sul, é um orgulho para nós, eu me sinto orgulhosa inclusive disso. Agora, é um momento difícil, então não dá para esperar e não dá para cobrar demais os nossos amigos. Um momento de crise econômica, de crise política, acho que o ano que vem vai ser um ano melhor, né? Mas sem dúvida que eles vão puxar a sardinha para o nosso lado. A hora que tiver uma sobrinha de dinheiro, vem mais dinheiro para o hospital. Na hora que tiver uma sobrinha de dinheiro, vem recursos de infraestrutura, FCO, recursos para financiamento na agricultura, na pecuária. Eu não tenho dúvida que eles estão trabalhando pelo Brasil, mas pensando primeiro em Mato Grosso do Sul. Senadora, quero agradecer a sua presença, convidá-la a voltar mais vezes. É uma honra recebê-la. E desejar sucesso, né, nessa atividade como senadora, né, futura presidente do Senado, né, a gente torce, né, e bombeira. Bombeira, isso sim. Tanto que eu no Moro, eu vou dar só para encerrar, nós tivemos a visita de 2 pessoas ilustres no mesmo dia, uma de manhã e outra de tarde. Eu sou presidente da CCJ, recebi o ministro Sérgio Moro. Ficamos 6 horas sentados, ele ouvindo as perguntas e respondendo as perguntas e eu presidindo. E à tarde foi o Paulo Guedes. A minha foi numa tranquilidade, o PT perguntando, o PSDB, quem quer que seja perguntando, e foi com muita tranquilidade. Olha que o tema não era estavam perguntando de prisão em segunda instância, em criminalizar o Caixa 2, tudo, né? E foi super tranquila a reunião. À tarde, que foi outro presidente que presidiu a comissão com o ministro da Economia, Paulo Guedes, mas foi uma bateção de boca, foi uma brigaiada. Mas eu acho que é o momento é de serenar os ânimos, porque quem está sofrendo mesmo é o povo brasileiro. E ninguém mais fala na sofrência do povo, porque está todo mundo lá falando só de reforma, de tentar apagar aí os incêndios e os fogos. Está na hora de todo mundo colocar as armas na mesa, esquecer e fazer o que tem que fazer pelo país, que é trabalhar. Esse balanço de 100 dias do presidente vai ser mais positivo ou mais negativo? Olha, eu quero contar que como teve janeiro que foi recesso, o carnaval que foi muito atrasado esse ano, eu quero contar que o presidente começou a trabalhar depois do carnaval. Então, na minha conta, ele ainda está com 30 dias de mandato para eu não ter que falar mal dele. Porque os 100 primeiros dias foram muito ruins. E olha que está falando alguém que quer ajudar o Brasil, quer ajudar o presidente. Eu não sou nem
em oposição. Eu sou a favor do Brasil, então eu estou lá para ajudar o presidente. Se eu pudesse resumir numa única frase, se ele estivesse aqui agora sentado, eu diria assim: presidente Bolsonaro, me ajude a ajudá-lo a ajudar o Brasil. É isso que nós queremos, que ele nos ajude a ajudá-lo, né? Ele tem que fazer a parte dele. Mas eu acho que agora ele vai, acho que ele entendeu o recado, ele percebeu que as coisas não são bem assim, e vamos torcer para que volte de Israel mais tranquilo, para que a gente possa tocar a pauta importante para a população lá no Congresso Nacional. Há uma temeridade que o Brasil se feche. Pode acontecer isso? O Congresso acho que não vai deixar, não. Né? O Brasil nunca foi assim e nem sobrevive sozinho. Aliás, essa briga dos Estados Unidos com a China é perigosíssima. Perigosíssima. Não precisava, os Estados Unidos não estava cobrando isso de nós. Para que a gente provocar essa situação? O nosso maior, principalmente Mato Grosso do Sul, o nosso principal parceiro comercial não é os Estados Unidos, é a China. É a China que compra nossos commodities, nossos grãos, nossa carne. Aliás, não é só a China, a gente estava falando aqui de Israel, a nossa carne é vendida para o mundo árabe, não é para Israel. Quem mais compra carne de Mato Grosso do Sul e do Brasil é o mundo árabe. Para que falar agora em mexer com embaixada, que se isso também não está na pauta? Pergunta para quem está desempregado, para quem conta no final do mês, na última semana, faz conta, está comendo ovo quando tem mistura, porque o salário não está dando. Pergunta se ele está preocupado, se o Brasil vai mudar a embaixada para Israel, ou vai continuar no mundo árabe. Então são coisas que, isso significa, eu aprendi isso com meu pai, né? Minha filha, na vida não dá para se fazer tudo, então elenca-se as prioridades. A prioridade é resolver o problema do desemprego, da saúde, da violência, né, que não para de crescer. A prioridade que dita, inclusive, né, B, é a população. Exatamente, ele tem que ouvir as ruas. Presidente Bolsonaro, escute um pouquinho mais as ruas que você vai dar certo. Senadora, é incrível como o político da atualidade ele perdeu essa sensibilidade de ouvir as ruas. A gente vê que o povo pensa uma coisa, o administrador pensa outra, é um desencontro, é uma falta de sintonia. Como é que é possível voltar a se sintonizar com o povo? Parar com isso aqui, ó. Eu estou apontando aqui, rede social. A rede social é fundamental, ela é importante. Vocês mesmos tiveram que adequar novos tempos, eu também, né? Tenho que usar Face, Twitter e tudo mais. Isso é saudável, dentro de um limite. Isso jamais, né? Isso é para nossas famílias também. Eu falo com a minha mãe, outro dia estava minha mãe mandando WhatsApp para mim. Falei assim, mãe, por que você... Minha mãe, falei, mãe, por que você não liga? Né? Eu acho que serve para nossa vida familiar também. A virtude está no meio, né? Nem tanto para lá, nem tanto para cá. Utilizar com parcimônia. O político tem que usar, sim, as redes sociais, mas não pode achar que vai isso aqui substituir o olho no olho. Tudo, o olho no olho, né? O pegar na mão, eu ouvir na rua o que tem a dizer. Eu sou da época em que eu andava com meu pai nas feiras livres, sempre que eu vou a Três Lagoas, por exemplo, eu ando muito lá, porque é a forma de você sentir de perto, ver se que a pessoa está falando, olhar no olho e falar, pô, ela não está gostando do meu trabalho, ela me cumprimentou, mas o cumprimento não foi efusivo, tem alguma coisa errada. Isso serve como filtro, como termômetro. Opa, eu estou fazendo alguma coisa que não é o que a população quer. E perguntar o que você quer e não ter medo das pessoas, não ter medo de crítica. A crítica serve para a gente crescer e até para a gente dialogar. Quantas vezes eu fui criticada como prefeita, eu sentava, conversava, alguns entendiam, outros não, alguns concordavam comigo, outros não, mas é isso que precisa. Eu acho que está precisando o político voltar para as ruas, ou voltar para as feiras livres, né? Fazer política olhando no olho do cidadão e consequentemente acertando, aí ele acerta. Obrigado, senadora. Obrigado. Prazer enorme em receber. Desculpa falar tanto assim. Mas é muito bom, entrevista esclarecedora. Volte sempre. Muito obrigada, B. Obrigada, Sérgio. Obrigada a toda essa equipe, a todos os ouvintes da Difusora Pantanal. Muito obrigado.